Recording is on. 4 pela direita. Então, hoje nós vamos, na aula passada, nós vimos na definição de limite, algumas propriedades, né? Limite da soma, soma dos limites, limite do produto, produto dos limites, limites por epsilon e delta. E hoje nós vamos falar de limites laterais. Né? Para nós começarmos a falar de limites laterais, há uma motivação em relação a isso. Ó. Quando consideramos o limite de f de x, estamos interessados em valores de x muito próximo do número real a, mas não no próprio a, tá certo? Mas suponha que nós temos uma função f de x é raiz de x menos 4. Não faz sentido eu calcular esse limite para x menor do que 4, porque se x for menor que 4, x menos 4 é negativo. Então, só faz sentido eu calcular o limite dessa função quando x está tendendo a 4 e for maior que 4. Então, é por isso que existem os limites laterais. Os limites laterais, que pode ser que exista uma função que exista um limite por um lado e não exista um limite por um outro. Entendeu? Então, nessa função aqui, quando eu me aproximo de 4 por valores maiores que 4, por exemplo, 4,1 menos 4 é raiz de 0,1, é um número muito pequeno. Quando eu me aproximo de 4 pela direita, então essa função tende a zero, né? Então, nesse caso, essa função tem um limite lateral à direita, tá certo? Então, a gente vamos definir o limite lateral primeiro à direita de uma função no ponto A. Seja f uma função que está definida em todos os números de algum intervalo aberto à direita de A. Então, o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é dito L, e é usada essa simbologia, limite de f de x. Quando eu tendo A pela direita, eu falo que x tende a A, eu ponho um sinalzinho de mais aqui em cima do A. Estou dizendo que eu estou me aproximando de A por valores maiores. Se para todo epsilon existe um delta, tal que se x menos A é maior que zero e menor que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Vamos observar uma coisa aqui. Porque se eu tenho o A e eu tenho x, e o x é maior que A, então a distância de x menos A é a diferença, então realmente é meu x menos A. Então, na verdade, na definição do limite à direita, ele está falando de distância, né? Para todo epsilon existe um delta, tal que se a distância de x até A é maior que zero e menor que delta, a distância de f de x até L é menor que epsilon, mas como o meu x já é maior que A, o módulo de x menos A já é maior, é x menos A, e aí o módulo de x menos A já é o próprio x menos A, por isso que ele não trabalha com módulo aqui, né? Então, quando eu falo que x menos A é maior que zero e menor que delta, eu já estou, bom, se x menos A é maior que zero, se x menos A é maior que zero, eu já estou dizendo que meu x já é maior que A, né? Então, dizer que esse limite existe, como para todo epsilon existe um delta. Sempre que x for maior que A e a distância de x até A for menor que delta, o f de x menos L, né, é menor, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. E aí nós temos também o nosso limite à esquerda. O que é o limite à esquerda? É a gente estudar o limite de f por x, quando x se aproxima de A, por valores menores do que A. Né? Então, o limite de f quando x tende a A pela esquerda, se esse limite existe ou não. Se existe esse limite, então a gente, na nomenclatura, né, na linguagem matemática, se esse limite existe, então para todo epsilon existe um delta, tal que se A menos x for maior que zero e menor que delta, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Novamente, eu estou tomando um x à esquerda de A, né? Então, eu tenho A aqui, tenho x. Então, a partir do momento que meu x é menor que A, o módulo de x menos A é o A menos x. Porque x é menor. Então, se x é menor, o módulo de x menos A
é menos x menos a, né? Quando o cara é negativo, o módulo é menos ele. Então, vai ser a menos x. Então, eu estou trabalhando com módulo, sim. Mas quando eu já falo que a menos x é maior que zero, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que meu x já é menor que a, né? E a distância entre eles é maior que zero e menor que delta. E interessante que quando eu coloco assim, deixa eu botar aqui, inserir, o que significa matematicamente, né? É a menos x, deixa eu botar aqui. O que significa matematicamente a menos x é maior que zero e menor que delta? Significa, se eu multiplico tudo por menos 1, aí eu vou botar que zero é maior que x menos a e é maior que menos delta. Multiplico por menos 1, eu troco o sinal, né? Então, dizer que x menos a é maior que zero e menor que delta é dizer... Aí somo menos a o a dos dois lados, eu tenho que a é maior que x menos a, que é maior que a menos delta. Isso quer dizer o seguinte, aqui temos o a, aqui nós temos o a menos delta e o x está aqui, próximo de a, porém com valores à esquerda de a, entendeu? Então, a menos x é maior que zero e menor que delta, equivale a dizer que x menos a é maior que zero e menor que menos delta, o que equivale a dizer, aqui eu somo mais a, né? Somo aqui mais a dos dois lados, que a é maior que x, que é maior que a menos delta, ou seja, x é maior que a menos delta e menor que a, tá? Equivale a dizer que x está no intervalo à esquerda de A, né? Está se aproximando de A por valores menores do que A, tá certo? Então, nós temos aqui o limite à direita e à esquerda. Quando eu falo, gente, do limite da função, quando x tende a A, isso daqui é independente de ser por valores maiores ou menores, é o limite bilateral, né? Quando x tende a A, ou à esquerda ou à direita, o limite existe quando existe toda aquela definição de limite. Independente de eu estar próximo de algo por valores maiores ou menores, o f de x vai se aproximar de um valor fixo. Agora, nós vimos os casos específicos de limite à direita e à esquerda, tá? Então, vamos tentar calcular alguns limites aqui. Por exemplo, eu considero essa função aqui, sigma de x, que é menos 1 se x é negativo, é 0 se x igual a 0 e é 1 se x é positivo. Olha só, como sigma de x é menos 1 se x é negativo e sigma de x é 1 se x é positivo, olha que interessante. Eu pego o 0 aqui. Se eu calcular o limite dessa função quando x tende a 0 pela esquerda, repare que quando x é negativo, a função é menos 1. Então, vai ser limite de menos 1 quando x tende a 0 pela esquerda. Mas a função, para x menor que zero, ela já é menos 1. Se ela é uma constante, o limite já é o próprio menos 1, tá? Agora, se eu calculo o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita, quando x é maior que zero, a função atinge valor 1. Então, é o limite da função constante 1 quando x tende a 0 pela direita. Mas a função já é constante. Então, independente do x estar muito próximo de zero, o f de x já é 1, que a constante já é 1, então o L, né, o limite é o próprio 1 e o f de x é 1, menos 1 é 0. Então, o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita é 1 e pela esquerda é menos 1, tá? Nesse caso aqui, os limites à esquerda e à direita são diferentes, nem sempre os limites eles são iguais, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Aí vamos calcular aqui, por exemplo. Seja g definida por essa função aqui. Módulo de x, se x é diferente, e 2 se x é igual. Então, vamos lá. Vamos fazer o limite de g de x se x tende a 0, né? Bom, se x tende a 0, x está próximo de 0, mas não significa que é igual. Então,
O g de x para x diferente é módulo, então vai ser limite de módulo de x quando x tende a zero. Gente, se x tende a zero, o módulo dele vai para zero, então o limite é zero. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos calcular cada um desses limites aqui. Eu trabalhei com h de x, né? Ela está se subdividindo nessas duas funções aqui. E eu quero calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Então, vamos lá. O limite de h de x quando x tende a 1 pela esquerda. Espera aí. Quando x tende a 1 pela esquerda é que x é menor que 1. Então, o h de x, para x menor ou igual, é a função de cima. Então, para x menor que 1, o h de x é 4 menos x ao quadrado. Quando x tende a 1. Mas quando x se aproxima de 1, é o que eu falei com vocês, é só substituir, né, na função aqui. Quando x se aproxima de 1, x ao quadrado se aproxima de 1. E 4 menos uma coisa muito próxima de 1 se aproxima de 3. É só substituir, tá? E o limite de h de x quando x tende a 1 pela direita, então o x é maior que 1, né? Quando o x tende a 1 pela direita, o x é maior que 1. Então vai ser a função de baixo. Vai ser o limite de 2 mais x ao quadrado quando x tende a 1 pela direita. Mas quando x se aproxima de 1 pela direita, aqui vai para 3, né? Que 1 mais 1, 1 ao quadrado, 1 mais 2, 3, tá certo? Aí, nesse caso, os limites à direita e à esquerda são iguais. Os limites laterais dessa função são iguais. Ok? Tudo certo, gente? Por enquanto? Professora, Oi? no exemplo que você acabou de fazer, tinha uma terceira coisa Ah, para calcular o limite direita, esquerda e o limite geral. E como o limite da esquerda e da direita eram iguais, aquele limite geral também seria o mesmo, eu fiquei confuso. não, porque o limite pode ser igual ou diferente, entendeu? Não precisa ser diferente. Mas o limite bilateral, Hã? resolveria aquilo se não fosse o limite lateral, por exemplo? Se ele pedisse o limite, simplesmente o limite. A tua dúvida é o quê? Se o limite não fosse igual, é isso? Não, se ele simplesmente não pedisse o limite lateral, pedisse só o limite. Ah, sim, sim. Então, vai ter um resultado que eu vou falar para vocês. O limite só existe se os limites laterais são iguais, entendeu? Se os limites laterais não forem iguais, então o limite não existe naquele ponto. Entendeu? Sim, que aquela fórmula, ela, quer dizer, aquela função, ela ficou um pouco confusa, porque, tipo, se eu fizesse só o limite tende a 1, eu não saberia qual das duas escolher para fazer, mas no caso, qualquer uma das duas serve, então, Sim, não. Aí você teria que, se eu botasse esse exercício aí e falasse para você, calcule o limite de f quando x tende a 1, aí você vai falar, bom, se x se aproxima de 1, pode ser ou pela direita ou pela esquerda. A pela esquerda tem um valor, pela direita tem outro, entendeu? Aí, nesse caso, o limite deu o mesmo. Aí tem o resultado que eu vou falar com vocês, que se o limite lateral é igual, então a função possui limite, entendeu? então na prática a gente sempre faz o limite lateral. Não, dependendo da função. Tem função que não precisa. Quando a função, por exemplo, por que essa função eu preciso fazer? Porque, olha só, para x de maior que 1 e menor, ela tem lei de formação diferente. Então, é bom você, nesse caso, estudar o limite de um lado e de outro. Mas quando a função é uma só, não precisa, entendeu? Assim, eu me lembro Tá. dos outros exemplos da outra. Entendeu o que eu estou falando? Ah, vamos calcular esse limite aqui, quando x tende a 4. A função é uma só, então não precisa você calcular o limite de um lado e de outro, entendeu? Sim, entendi. Entendeu agora? Tá?
Geralmente os limites, eu vou dizer para vocês por que em que a gente vai usar os limites laterais. Quando nós vamos trabalhar com assíntotas, então é importante a gente calcular os limites laterais, tá bom? Tudo bem. Tá bom? Então, foi isso que eu falei com vocês aqui, ó. Por exemplo, quando a função se subdivide em vários, por exemplo, essa função aqui, para cada intervalo ela está definida de um jeito. Para x menor que menos 3 está essa função, para x entre menos 3 e 3 está essa, e maior que 3 está essa. Então, faz sentido eu calcular os limites, por exemplo. A esquerda de menos 3 e a direita de menos 3. A esquerda de 3 e a direita de 3 faz sentido, porque essa função está definida à esquerda e à direita por valores, por funções diferentes. E aí o limite de um lado, de outro, pode ser que seja igual ou não, entendeu? Por exemplo, se eu calculo o limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. Aí eu já vou olhar aqui, ó. Menos 3 pela esquerda, então por valores menores. Então a função está definida por x mais 5. Então é limite de x mais 5 quando x se aproxima de menos... Gente, mas quando x se aproxima de menos 3, a esquerda, independente dela estar indo à direita ou à esquerda, ela está se aproximando. E quando x se aproxima de menos 3, a gente acabou de ver lá na aula passada que o limite dessa função é só substituir x por menos 3. Então, é menos 3 mais 5, que é igual a 2. Né? Agora, o limite de f de x, quando eu me aproximo de menos 3 pela direita. Aí eu vou aqui para x maior ou igual que menos 3. Então, vai ser essa função aqui. Então, vai ser o limite de raiz de 9 menos x ao quadrado quando eu me aproximo de 3 pela direita. Mas se eu estou me aproximando de 3 pela direita, eu estou me aproximando de 3, não interessa, estou me aproximando de 3. Então, o limite, a gente viu na aula passada que é só você pegar o x e substituir no x o valor 3. Então, vai ser 9 menos 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9 menos 9, 0. Raiz de 0 é 0, tá? O limite, quando eu tendo a 3 pela direita, o limite, quando eu tendo a 3, é esse valor aqui, ó, tá vendo? De 3 menos x, quando eu tendo a 3 pela direita. Vai ser 3 menos 3, 0. E o limite de f de x, quando eu tendo a 3 pela esquerda, para valores menores, ó, gente, é esse daqui. Então, vai ser 0 também. Então, se a gente parar para ver aqui, ó, quando eu tendo a menos 3 pela esquerda, o limite vai dar 2, tá vendo? Vai dar... Engraçado que isso daqui teria que ser menos 3 mais 5, 2. Aqui teria que ser 2. Aqui tá 1, 2, 3. Ah, tá certo aqui, ó, 2 aqui, tá vendo? Essa altura aqui é 2. Quando eu tendo a menos 3 pela direita, ó, dá 0, realmente dá 0, tá vendo? Que aí o zero é o eixo y quando o y dá 0, que vai no ponto do eixo x. Quando eu tendo a 3 pela esquerda aqui, ó, vai dar 0, e quando eu tendo a 3 pela direita também vai dar 0. Então, na verdade, o gráfico da função é isso daqui, tá vendo? Para x menor que menos 3, o gráfico é uma reta, parte de uma reta. Para x entre menos 3 e 3, essa semicircunferência. E para x maior que 3, é essa reta aqui. Tá certo? Então, a gente pode ver, olha só que interessante. Quando eu me aproximo de 3, o que a gente pode ver nessa função aqui? Quando eu me aproximo de 3, independente de ser à esquerda ou à direita, o meu f de x vai para 0. Aqui existe o limite. Agora, quando eu me aproximo de menos 3, aí o valor, independente de ser à esquerda ou à direita, não existe o limite. Porque quando eu me aproximo de menos 3, se for à esquerda vai para 2, se for à direita vai para 0. Então, eu não estou me aproximando de um mesmo valor quando eu me aproximo de menos 3, entendeu? Para um lado vai para um valor e para o outro lado vai para outro. Então, aqui não tem limite quando eu me aproximo de menos 3. E aqui já tem limite. Então, a gente vai para esse resultado aqui, ó.
O limite de f de x quando x tende a existe será igual a L se somente se os limites laterais existirem e forem iguais a L, tá? Os limites laterais têm que ser iguais para o limite da função existir. Se não for igual, né? Se o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, for L, e o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, for L, isso vai implicar que existe o limite de f de x quando x tende a A, que vai ser o L, tá? Agora, se os limites laterais não forem iguais, então não existe o limite, tá certo? Porque quando eu me aproximo de A, o f de x não vai estar próximo de um mesmo L, né? Dependendo do limite à esquerda ou à direita, não vai estar próximo, entendeu? Então, vamos provar isso daqui. Eu quero provar que o limite de f de x, quando x tende a é igual a L, mas eu sei que os limites laterais é igual a L. Então, usando a definição aqui, para primeira hipótese, para todo epsilon, eu sei que existe um delta1 maior que zero, tal que se está próximo de A pela direita, né? Se x menos A é maior que zero e menor que delta1, então a distância de f de x até L é menor que epsilon. Bom, e da mesma forma que dado epsilon existe esse delta1, como o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda também é igual a L, para esse epsilon, para esse limite aqui, vai existir um delta2 maior que zero, tal que se, né, A menos x é maior que zero e menor que delta2, né? Deixa eu botar aqui. Tal que se A menos x é maior que zero, menor que delta2, então f de x menos L é menor que epsilon. Aí eu encontrei um delta1 e delta2, aí eu vou tomar o delta, o mínimo dos dois. Tome delta igual ao mínimo de delta1 e delta2, tá? Então, se módulo de x menos A for maior que zero e menor que delta, bom, ou x é maior ou igual a menor, isso vai implicar que x menos A é maior que zero e menor que delta, ou A menos x é maior que zero e menor que delta. Esse daqui do A menos x é quando x for menor do que A, né? Porque se eu tenho A e aqui eu tenho x. Se a distância de x até A for maior que zero e menor que delta, eu estou em dois casos, ou x é maior ou x é menor. Se o x for maior, o módulo é x menos A. E se o x for menor que A, o módulo vai ser A menos x. Então, se a distância entre x e A é maior que zero e menor que delta, o x menos A ele está nesses dois casos. No primeiro, se x menos A for maior que zero e menor que delta, mas delta é menor ou igual que delta1 e delta2. Mas se delta é o mínimo dos dois, é menor ou igual que delta1. Né? O mínimo é o menor dos dois. Né? Por exemplo, se eu tenho delta2 menor ou igual que delta1, então o delta vai ser o delta2. Mas se o cara for menor que delta2, vai ser menor ou igual que delta1, tá? Então, se x menos A for menor que delta é menor ou igual que delta1 e delta2. Então, x menos A é maior que zero e menor que delta1, o que, por hipótese, me dá que se x menos A for menor que delta1, f de x menos L é menor que epsilon. Tá? E se acontecer outro caso, se A menos x for maior que zero e menor que delta,
mas o delta é o mínimo dos dois, então é menor ou igual que delta 2. Isso vai me dar, bom, toda vez que eu tenho A menos x maior que zero e menor que delta 2, eu tenho que f de x menos L é menor que epsilon. Então, se A menos x maior que zero e menor que delta 2, f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, qual a conclusão que eu tiro? A conclusão é que se eu tomo o delta, o mínimo dos dois, delta 1 e delta 2, o delta 1 vem desse limite, o delta 2 vem desse, toda vez que eu tenho módulo de x menos é maior que zero e menor que delta, o meu f de x, a distância do f de x até ele vai ser sempre menor do que epsilon. Isso implica que o limite de f de x, quando eu tendo A ou à esquerda ou à direita, é igual a L. Mas por que esse limite é possível? Porque os limites laterais são iguais, tá? Tanto de um quanto de outro, ele é igual. Então, quando os limites laterais são iguais, então a função possui limite no ponto. Tá ok?